Olá pessoal, meu nome é Márcio Dantas e eu resolvi gravar alguns vídeos tutoriais aqui para o canal. A princípio vão ser tutoriais simples, sem muito aprofundamento, mas eu procuro com o passar do tempo fazer coisas melhores. Eu resolvi começar a fazer um tutorial sobre mãos. E como eu já tive muita dificuldade em desenhar mãos, eu resolvi fazer algo para quem está começando e começar a dar algumas ideias para melhorar a sua visão sobre como você pode desenhar mãos. Então basicamente é o seguinte, antes de mais nada, vamos começar a entender algumas estruturas da mão, tentar estruturar essa mão para daí em diante você, com o passar do tempo, com o estudo que você for adquirindo, desenvolvendo, você realmente chegar numa técnica bem mais apurada. Isso com o passar do tempo e com um constante treinamento que nós devemos sempre ter. Então vamos lá. A primeira parte é o seguinte, vamos estruturar a mão, criar uma estrutura para essa mão. Então a mão a gente pode criar uma estrutura, digamos, geométrica para ela. Pode ser um quadrado, um retângulo, um círculo, dependendo da forma que você mais se habitua. Eu prefiro começar a mão, fazer a mão como um círculo ou algo parecido, seria mais ou menos isso aqui, ó. Entendeu? Então aqui eu tenho um círculo e a partir desse círculo eu posso fazer essa mão. Então você pode fazer um círculo também, você pode usar um papel ou a própria mesa digitalizadora. Então vamos lá. Começa. Esse círculo que eu acabei de fazer, ele seria no caso aqui a área dessa minha mão, a palma da mão. Levando em consideração e aproveitando já as curvas do círculo para poder fazer o desenho da minha mão. Então eu sei que na palma da mão tenho aquela parte mais acolchoada, que é por aqui assim, onde fica o polegar, e aquela outra parte acolchoada onde fica o mindinho, certo? Dessas partes aqui eu tenho esta curva bem aqui, ó, que é onde vão ficar os dedos, certo? Aqueles 4 dedos superiores vão ficar todos aqui. E o polegar vai se unir a essa parte bem aqui, ó. Então, entendido essa parte, nós estamos desenhando aqui a parte de baixo da mão, ok? Essa é a parte de baixo da mão. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aproveitar essa curva para começar a fazer os desenhos de cada dedo. Então eu tenho 5 dedos, ok, na mão e 4 superiores. Então eu vou começar primeiro a fazer esses 4 superiores aqui, para posteriormente eu começar a fazer o polegar, que vai ficar bem aqui. Então vamos lá. Posso descer, traçar uma reta aqui, ó, certo? Essa minha reta é o meu dedo, primeiro indicador, e todos os demais dedos devem seguir essa mesma curva, todos eles devem seguir essa mesma curva. Então posso já criar uma curva bem aqui, ó, assim, ó, certo? Essa minha curva vai me orientar para que eu consiga fazer todos os demais dedos. Aqui eu faço um outro dedo, que seria o mindinho. Aqui eu faço a divisão para fazer esse dedo médio aqui, o maior dedo, na verdade, o dedo que fica no meio. E aqui o indicador, certo? Atenção que isso são apenas estruturas. Isso não significa que o dedo, na verdade, sua mão fica desenhada assim, não. Depois que a gente começa a entender o processo, aí sim nós vamos fazer um desenho da mão, dessa parte de baixo da mão. Então isso é apenas uma estrutura da mão. É para facilitar o entendimento, saber como é que você pode montar, você pode esquematizar essa mão. Feito isso, vamos verificar uma coisa que eu deixei passar, que é o seguinte. Geralmente, essa parte da palma da mão aqui para cá, ó, ela é quase do tamanho daqui para cá, quase. Quando eu desenhei aqui, os dedos que eu fiz ficaram muito curtos, ok? Ficaram muito curtos. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouco mais aqui, ó. Certo? Então aqui ficou quase desse tamanho, medi errado, ok? Esse tamanho bem aqui, até aqui, ó, exatamente até aqui assim, ó, por aí, tem que ser desse tamanho aqui, ó, ou próximo disso, porque essa medida na realidade não será exatamente assim, mas é uma medida aproximada para você calcular, para você ter o tamanho da mão, entendeu? Para seguir uma certa proporção e não ficar tão estranho. Então esse dedo aqui eu tinha feito muito curto, acabei aumentando ele um pouco. E agora vamos fazer o polegar. Polegar aberto que eu digo é quando ele está para cá. A ponta do polegar está para cá. Polegar aberto, ele vai seguir essa linha bem aqui assim do dedo. O dedo aqui, ó, o indicador, por exemplo, vai ser dividido em 3 partes. Então você tem 1, 2, 3. Então eu dividi ele em 3 partes. O polegar, a linha dele tem que bater aqui, ó. Se ele estiver aberto, claro, ele vai bater bem aqui. Se ele estiver fechado, ele vai bater por aqui. Imagina que o polegar tá vendo aqui, ó, o osso e tal, ele vem e bate por aqui. Certo? A linha do polegar, quando ele estica, vem para cá. E isso é apenas referência, não quer dizer que vai ser exatamente isso. Então vamos lá, faz aqui o polegar. A mão agora está totalmente estruturada. Então, com a mão totalmente estruturada, agora sim vamos delinear essa mão e dar um aspecto mais de mão para isso aqui, certo?
Vamos lá, usando o mesmo desenho de esboço. Então, usando o esboço, podemos já começar a finalizar esse desenho. Então aqui, ó, vamos dar um aspecto mais arredondado aqui para esse dedo, ok? Se vocês lembram aquilo lá que eu falei, que o polegar vai pegar mais ou menos aqui, ó, nesse arco, vai fazer um arco aqui com os dedos, ó, exatamente isso aqui que eu disse, ó. O polegar faz esse arco bem aqui, ó. Esse mesmo arco vai estar aqui, ó. Muitas pessoas não ensinam dessa forma. Por que eu digo que você pode fazer isso? É porque eu acredito que assim acaba sendo um pouco mais fácil de você poder compreender. Você tentar achar essas relações aqui, ó. Muitas relações dessas vão ser apenas por aproximação, nunca vão ser totalmente exatas, porque na realidade ninguém vai seguir um determinado padrão. Assim, você pode nascer com um dedo mais longo, mais curto, o que não vai tão estranho. Então, quando você desenha uma mão um pouco mais, com dedos um pouco mais curtos, pode ser que não fique estranho, certo? Desde que não seja tão exageradamente curto, mas se for um pouco curto, não vai ficar estranho, com certeza vai ficar legal. Então, uma coisa aqui que eu ia deixando passar, que é o tamanho do dedo mindinho aqui, ó. Então, como é que a gente pode saber o tamanho desse dedo mindinho? Minha dica é você tentar relacionar sempre o tamanho que você quer saber, certo? Com o tamanho real. Você olha para sua mão e vê mais ou menos qual o tamanho desse dedo. Esse dedo mindinho, ele pode ser do tamanho daqui, ó, daqui para cá, ó, nesse outro dedo aqui, entendeu? Esse dedo, todos eles aqui tem 3 divisões, então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, certo? O dedo mindinho vai ser basicamente da base desse dedo até a segunda divisão. Então as 2 divisões aqui vão ser o tamanho desse dedo mindinho. Ele pode ser também um pouco menor que essa divisão ou até um pouco maior, dependendo da mão, mas nunca exageradamente grande, nunca exageradamente pequeno. Sempre vai ser um pouco maior ou um pouco menor, nunca passando demais da conta, nunca sendo muito menor do que isso, sempre nessa proporção. E assim você vai conseguir um desenho mais natural, mais real. E como faria então para descobrir o tamanho dos outros dedos? O tamanho desse dedo do meio, já deixei claro que é basicamente o tamanho da palma da mão, ou bem próximo disso. O dedo indicador e o outro dedo, você pode simplesmente traçar um arco, o mesmo arco que tem aqui, ó. Você pode pegar esse arco que está traçado aqui e traçar aqui também, ó. E assim você sabe o tamanho desses outros 2 dedos, que eles vão ter que seguir esse arco. E aí você desenha a ponta deles, a extremidade dos dedos aqui, ó, na lateral do arco aqui, ó, onde o arco está dobrando, ok? E assim você tem exatamente o tamanho do dedo. Não vai ficar estranho, vai ficar legal. E você pode seguir essa dica aí. Acredito que é bem válida. E agora o tamanho do polegar. Como é que a gente pode descobrir aqui o tamanho do polegar? O tamanho do polegar você pode fazer uma relação também. Com outros dedos você pode relacionar. Você observa a sua mão, uma mão real, você mede, tira medidas do seu polegar e compara com outro dedo. Você pode ver que basicamente o dedo mindinho, certo? O dedo mindinho e o polegar, eles quase o mesmo tamanho. O polegar é um pouco menor em relação à altura do que o dedo mindinho. O polegar é um pouco mais gordinho, mas ele é um pouco mais baixo que o próprio mindinho. Então você pode, digamos, pegar a medida do mindinho e diminuir ela. Então a base do mindinho vem daqui, ó, que é aqui onde acaba o arco. Então ela vem daqui, vai até aqui. Você pode simplesmente pegar essa medida aqui, ó, diminuir ela daqui para cá. Essa medida, quando você pegou essa medida, você joga ela para cá e faz o polegar. Ele vai ter basicamente essa medida. Vou provar aqui para vocês essa medida que eu estou falando aqui, ó. Que é a medida que a gente pegou, né? Ó. Pronto. Entendeu? Essa medida bem aqui, ó, é a medida do mindinho, certo? Essa medida bem aqui, ó, é aquela parte que eu cortei do mindinho. E essa medida bem aqui, ó, é o mindinho inteiro. Peguei apenas uma pequena parte, joguei aqui para fazer o polegar. Compreenderam? Então é isso. Aqui nós temos o primeiro desenho.
da nossa série de tutoriais, tutorial de mão, que é uma mão com a base, uma mão totalmente estruturada, mostrando um pouco aí de como eu faço os meus desenhos. Essas dicas de bases estruturadas eu vou começar a levar para outros tipos de desenhos. Isso aqui é só uma prévia realmente do que vai vir por aí. Eu acabei demorando um pouco para fazer esse vídeo, mas o vídeo saiu e eu espero que tenha ajudado alguém, agregado em conhecimento a algumas pessoas. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem esse vídeo e muito obrigado por terem assistido. Até mais.